Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Este é mais um programa Mulheres de Fé. Queremos saudar todos vocês com a paz do Senhor. O programa Mulheres de Fé vai ao ar todas as segundas e terças-feiras e dá continuidade com o programa Palavras da Fé, que vai ao ar às quartas, quintas e sextas-feiras. Portanto, você é nosso convidado para durante toda a semana estar ouvindo a Palavra de Deus que chega ao seu lar gratuitamente. A palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é poderosa, ela é eficaz para mudar situações. Eu quero agora fazer nossos agradecimentos aos nossos colaboradores, esses que têm estado conosco durante toda essa caminhada. Queremos agradecer ao Grupo Verdes Mares, na pessoa do empresário Rafael Tenório, e agradecer também à TV Maceió, na pessoa do empresário Paulo Cajueiro e toda a sua família. Deus tem recompensa para vocês, pois Ele é um apontador fiel. E agora nossos agradecimentos todos especiais ao nosso Deus, a razão pela qual estamos aqui, para falar do seu amor, da sua misericórdia e do Evangelho da salvação. E eu gostaria aí onde você estiver, se você quiser nos acompanhar em oração, você pode fechar seus olhos ou mesmo de olhos abertos e se dirigir ao Senhor, e crendo que Deus está lhe ouvindo. E se você estiver, por acaso, em um leito de hospital ou estiver em algum consultório, passando por alguma dificuldade também na sua casa, na sua família, confie no Senhor, porque Ele nos ouve. Ele diz que os olhos dele e o coração está inclinado para aqueles que o buscam. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, te agradecemos por esta vida, pela vida que o Senhor nos deu, pela saúde, pela paz. Oramos também por aqueles que nesse momento estejam passando por alguma dificuldade. Pai, no nome de Jesus nós declaramos que a tua bênção os alcance, que aonde eles estiverem sejam alcançados por esta palavra, que teu Espírito Santo os guie, os dirige, os proteja. Se tem alguém no leito de enfermidade, que neste momento receba a cura divina, se erga em nome de Jesus, porque o Senhor diz lá no Salmo 76 que o Senhor enviou uma palavra e os curou. E nós declaramos em nome de Jesus que se alguém está enfermo, seja curado, para a glória do nome do Senhor. E queremos agradecer também, Senhor, por qualquer um desses que estão passando por dificuldades, mas que a confiança está em Ti, porque o Senhor é aquele que não decepciona os que em Ti confiam. Nós te agradecemos por este momento, em nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos dar um pequeno intervalo e logo mais nós vamos voltar com a mensagem da Palavra de Deus, com a irmã Vanessa. Mas antes disso, eu gostaria de dizer que você pode nos assistir pelo canal, pela TV Com Maceió, pela TV Maceió Agora, pela Rádio Maceió Agora, redes sociais e mais de 20 aplicativos. O Senhor tem algo para te acrescentar se você realmente assistir estas ministrações, porque a palavra de Deus não volta vazia, ela faz efeito na sua vida. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.
tarde, minha querida irmã. Boa tarde àquele que está nos assistindo, está nos prestigiando. Muito obrigado por sua atenção. É com muito prazer, é com muita alegria que nós compartilhamos a palavra do Senhor neste programa para abençoar a tua vida, abençoar o teu lar, a tua família. E eu sei, eu creio que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Tem feito por nós e tem feito através de nós. E mais uma vez nós vamos falar da palavra dele nesta tarde. Eu gostaria de orar com você. Pai, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por tudo aquilo que será ministrado nesta tarde, nesse momento. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem grandes bênçãos para a vida dos meus irmãos, para aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Graças nós te damos, Espírito Santo, pela tua presença e pela tua inspiração nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. E como o ano está acabando, o ano de 2018 está ficando para trás, daqui a pouco se inicia um novo ano de 2019. E eu sei, queridos, que Deus acrescentou coisas na sua vida durante esse ano. Tudo bem que você pode até me dizer, Vanessa, mas o meu ano nem foi tão bom assim. Mas sabe, querida, você está viva, você está respirando, você se levanta para trabalhar, você tem como ajudar seus filhos, tomar conta da sua casa. Por mais que isso possa parecer algo normal, algo comum, cotidiano, mas se você consegue realizar essas tarefas é porque Deus te permitiu. E nós temos que ter o coração grato diante do Senhor. Sabe que, infelizmente, nesse momento, tem pessoas que estão pagando muito caro pelo oxigênio que estão usando para respirar. E você pode aí na sua casa agora, onde você estiver me assistindo, dar um respirar fundo e agradecer a Deus pelo dom da vida, porque você está fazendo isso de forma natural e Deus está te abençoando. Amém? E eu queria trazer o Salmo 92, versículo 1 e versículo 2, que fala a respeito da gratidão. É muito bom exaltar ao Senhor, ó Eterno, e entoar salmos em honra ao teu nome, ó Altíssimo. Proclamar desde o amanhecer o teu amor leal e durante a noite a tua fidelidade. Esse versículo traz para nós um ensinamento. Ele está nos ensinando que desde o amanhecer até o anoitecer existe motivo de gratidão a Deus. Existe motivo de nos alegrarmos diante da presença dEle, de entoarmos hinos, cânticos de louvores ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Nós sempre, queridos, teremos motivos, razões de agradecer a Deus pelo dom da vida. E é sobre isso que eu quero tratar com você nesta tarde. Algo que o Senhor tratou o meu coração. Em outra oportunidade eu trouxe essa palavra para um grupo de mulheres em uma confraternização. E hoje eu quero trazer para você. Existe uma passagem em Lucas 10, capítulo 17. Você já pode ter ouvido em algum momento, ou na igreja, ou alguém ter te ensinado a palavra usando essa passagem da Bíblia. E ela fala sobre Jesus cura 10 leprosos. Lucas 17, versículo 11. Veja só, querido. Antigamente, a lepra era uma das piores enfermidades. Não que as pessoas quisessem ou preferissem tal doença à lepra. Não é isso. Mas tratava-se de uma doença muito cruel. Por quê? Porque a principal maneira de evitar o contágio entre as pessoas era o isolamento desse indivíduo. Então veja só, no versículo 11, a Bíblia fala o seguinte: a caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galileia. Versículo 12, ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Veja só, queridos, por se tratar de uma doença que era contagiosa, essas pessoas que sofriam com a lepra, além de toda a dor física no seu corpo, porque são feridas que aparecem ao longo do seu corpo, pessoas podem até perder alguma parte, tipo uma orelha, um dedo, por conta desse ferimento que, naturalmente falando, não existia cura. Essas pessoas, elas viviam à margem da sociedade. Eu imagino o quão difícil
a angústia que esses leprosos passavam no início da sua doença, identificar que estavam com lepra. O medo de dizer para os seus familiares, para amigos, para a família, porque ele sabia que se ele estivesse doente com essa lepra, automaticamente ele deveria ser afastado do convívio dos filhos, da esposa. A conversa entre pessoas já não seria mais possível. Pessoas que o vissem com essa doença teriam medo, não se aproximariam por conta desse contágio. Então, queridos, além da dor física que se sentia, dos sintomas que a lepra tinha, proporcionava, além disso existia a dor emocional. Era você viver como se estivesse morto, porque você já não poderia mais conviver com seus amigos, com a sua família. Então era uma doença terrível. Eu cito até como exemplo, quando eu era adolescente, eu passei por uma enfermidade nas minhas mãos. Eu tinha uma alergia que nenhum médico naquela época, uns 20, 15 anos atrás, nenhum médico conseguia identificar. Fui para muitos dermatologistas, fui para muitos, fiz muitos exames e nenhum deles detectava o que eu tinha. Agora, uma coisa eles diziam: não é contagioso, isso é alguma alergia que ela tem, mas não identificamos ao que ela tem alergia, mas isso ao longo da sua vida, quando ela for crescendo, ficando adulta, isso vai passar. De fato passou. Embora todos dissessem que aquilo não era contagioso, eu tinha receio de que as pessoas pensassem que aquilo pegava. Então, quando ela começava a aparecer algum ferimento na minha mão, eu começava a esconder. Quando eu conversava, eu não gesticulava. Eu tinha vergonha, com medo de que as pessoas tivessem medo de contágio. Então, eu sabendo que aquela enfermidade não era contagiosa, já tinha esse receio. Imagine uma pessoa com lepra, uma doença altamente contagiosa. E esses 10 leprosos, fala no versículo 12, que diz assim: ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Eles viram Jesus se aproximar, mas eles ficaram a uma certa distância, porque eles sabiam que quando eles chegassem próximo, porque Jesus estava sempre cercado de multidão, Jesus sempre atraiu multidão, Jesus sempre atraiu pessoas. Então esses leprosos sabiam que quando eles chegassem próximo, as pessoas iriam repeli-los. E eles a uma certa distância ficaram de Jesus. E no versículo 13 diz assim: então, aos gritos, chamaram seu nome: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Paramos para pensar o sofrimento daqueles 10 leprosos. Eles começaram a uma certa distância a gritar: Jesus, Mestre, tem piedade de nós, tem misericórdia de nós. Parafraseando, queridos, eu imagino que eles gritaram com toda a força, pedindo piedade, compaixão, porque o momento que eles viviam na vida dele não era nada fácil. E no versículo 14 diz assim: ao vê-los, ordenou-lhes. Para aqui um pouquinho, no versículo 14. Veja que Jesus observou aqueles gritos, aquele clamor, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Jesus piedade, chamou a atenção de Jesus. Jesus os viu, Jesus observou o clamor daqueles 10 leprosos. E Jesus ordenou-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Vejam só, naquela época, quando alguém era curado, ele passava pelo sacerdote, porque o sacerdote ele tinha muito conhecimento e era como se fosse um médico nos dias de hoje. Então o sacerdote dava o parecer dele para dizer se ele estava curado ou não. Então quando Jesus disse assim: ide e mostrai-vos aos sacerdotes, perceba que Jesus não parou para orar, perceba que Jesus não impôs as mãos nele para orar por eles, apenas houve um comando, houve uma instrução da parte de Jesus, dizendo: vai até os sacerdotes. E aconteceu que enquanto eles caminhavam, foram purificados. Queridos, existem coisas que o Senhor vai nos direcionar a fazermos que pode gerar confusão na nossa mente. Você pode não entender aquele comando, você pode não entender aquela direção, mas se o Senhor te manda fazer alguma coisa, seja fiel, seja obediente e faça. Porque aqueles 10 leprosos decidiram obedecer ao que Jesus tinha instruído. Ele disse assim: vá e
mostrai-vos aos sacerdotes. Mostrar o quê? Naturalmente falando, eles estavam com lepra. O sacerdote iria olhar, iria averiguar, não, isso é lepra. Isso é lepra. Então, quando ele diz assim, vai e mostrem aos sacerdotes, eles decidiram obedecer. E a Bíblia fala no versículo 14, enquanto eles caminhavam, ou seja, no caminho até os sacerdotes, aconteceu que eles mais clamavam a Jesus naquele momento. A sua cura foi estabelecida no corpo deles. Veja que glória, veja que bênção, veja com que alegria esses 10 leprosos ficaram. Por quê? Aquilo que mais o atormentava, que fazia eles sofrerem, que mais os angustiavam, estava indo embora, que era aquela doença. E no versículo 14 diz, enquanto eles caminhavam, foram purificados. Os 10 foram. E os 10 foram purificados. Vamos imaginar se um deles tivesse ficado no meio do caminho. Se 2 deles dissessem, não, eu vou lá até o sacerdote, nada, eu não vou até lá, eu já sei que eu tenho lepra. Porque Jesus nem parar para orar, Jesus parou. Mas Jesus sabia o que estava fazendo. Jesus sabia o que estava falando. E sabia que no comando deles irem até os sacerdotes, a cura deles seria estabelecida. E foi isso que aconteceu. Os 10 obedeceram ao comando de Jesus, à instrução de Jesus, e os 10 foram curados. Aí você pode dizer assim, mas você está falando a respeito de gratidão. O versículo que iniciou é a respeito de gratidão. Vamos lá para o versículo 15. Um dos 10, observando que fora curado, retornou, louvando a Deus em alta voz. A alegria daquele homem que havia sido curado era tão grande, era uma alegria tamanha, querido, que ele voltou louvando a Deus em alta voz. Eu imagino que a alegria dele era contagiante. Só sabe o valor de uma cura quem passa por enfermidade. A gente pode tentar imaginar o sofrimento daqueles 10 leprosos, mas a gente na íntegra não sabe como eles viveram. Porque só sabe quem passa na pele. Mas a Jesus, aquele que foi curado, um dos 10, observando que fora curado, retornou louvando a Deus em alta voz. Era uma alegria contagiante, querido. E ele queria agradecer a Deus, queria agradecer ao Mestre por a cura que ele tinha recebido. E no versículo 16 diz, e prostrando-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu. E este era samaritano. A Bíblia nos ensina que os samaritanos não se davam bem com os judeus. E todos que foram curados, apenas esse estrangeiro, o samaritano, foi que voltou para agradecer a Jesus. E prostrando-se, ele prostrou-se com seu rosto em terra, nos pés do Senhor, e agradeceu a ele por sua cura. E no versículo 17 diz assim, então Jesus questionou, não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os outros 9? Aquela falta de gratidão, ou seja, ingratidão dos 9 que não voltaram para agradecer a Jesus, chamou a atenção dele. Será, querido, que isso nos traz algum ensinamento hoje, nesta tarde? Jesus para e disse, ora, foram 10 os curados. Cadê os 9 que não voltaram para me agradecer? E aquela atitude daqueles 9 que seguiram suas vidas, com sua cura estabelecida, mas que não voltaram para agradecer a Jesus, aquela atitude chamou a atenção do Mestre. Foram 10 que foram curados. Apenas um voltou para agradecer a Deus por sua cura. Era uma alegria tão grande que ele louvava, cantava em alta voz, que quando ele viu Jesus, ele prostrou-se aos seus pés. Tamanha era a gratidão daquele homem. E no versículo 18 diz, não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Jesus perguntou. E agora eu digo para você, eu lanço essa pergunta para você. Qual tipo de coração o Senhor tem encontrado dentro de ti? Um coração cheio de gratidão
ou um coração ingrato? Queridos, nós temos uma tendência natural, humanamente falando, de esquecer as coisas, os benefícios que o Senhor nos tem feito. Às vezes nós focamos apenas no problema, na falta, naquilo que ainda não chegou. E essa semana, em um programa, a apresentadora, eu assistindo, ela falou uma coisa que me chamou a atenção, que disse assim, que as pessoas felizes, elas focam, elas olham para aquilo que elas já têm. Elas são agradecidas por aquilo que elas já têm. E as pessoas infelizes focam naquilo que ainda não chegou. Por isso eu quero te dizer nesta tarde, não tira os olhos daquilo que Deus já te acrescentou. A Bíblia diz assim, olha, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que me traz esperança. Começa a meditar, começa a pensar em tudo aquilo que o Senhor já fez em teu favor, em favor da tua família. A oração respondida que você viu, você orou e viu determinada coisa acontecer, determinada coisa chegar. Queridos, não sejamos ingratos. O ano está terminando. Sabe que para Deus não importa se é 2018 ou 2019, porque Ele é atemporal. A Bíblia fala lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, que um ano é como 1000 anos para Deus e 1000 anos como um ano. Um dia. Vamos lá para 2 Pedro. Para eu não falar o versículo errado. Por que isso? Porque para Deus não importa o tempo. Nós, o homem, criamos o tempo para nos localizarmos. Meses, semanas, dias, mas para Deus não faz diferença ser 2018 ou 2019. Aquilo que Ele te prometeu, querida, pode chegar a qualquer momento. Basta que você creia, basta que você tenha um coração agradecido. E em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 diz, contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, para Ele é atemporal. O que Ele tem para fazer na tua vida, Ele pode fazer em um dia, em uma semana, em um mês, cabe à vontade de Deus. Agora, uma coisa é certa, grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos felizes, por isso estamos alegres, por isso estamos contentes. Isso jamais podemos esquecer. Agradeça a Deus quando você acordar, quando você levantar. Pai, obrigado. Obrigado pelo dom da vida, obrigado porque Tu me permitiste estar vivo e eu vou sair para trabalhar. Ou eu vou estar em casa e vou cuidar da minha família, vou cuidar dos meus filhos. Tudo para Deus é motivo de gratidão. Existe um versículo lá em Salmos 103, eu não acabei Lucas 17, mas vou voltar só um pouco para Salmos 103, versículo 2. Olha só o que tem escrito para nós. Olha que ensinamento tremendo tem para nós. Salmos 103, versículo 2. Versículo 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Existem versões que falam, e não se esqueça de nenhum dos seus feitos. Coisas, grandes coisas, o Senhor tem feito por nós, amados. Sabe que Deus tem nos livrado de tantas coisas. Existem livramentos que nós percebemos, existem livramentos que nem sabíamos, nem sabemos que Deus nos livrou, mas Ele nos livrou. Então, Salmo 103, 2 diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O salmista Davi estava nos incentivando a não esquecer de nada que o Senhor tem feito, que já fez por nós. Existem razões para agradecermos, queridas. Existem razões para louvarmos, salmodiarmos o nome do Senhor. E no versículo 19, o último versículo de Lucas 17, Jesus falando, vou ler o 18 novamente, ele diz assim, não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então Jesus declarou-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aquela atitude daquele samaritano, daquele estrangeiro, agradou o coração do mestre. E ele disse, então nenhum outro veio, então vá, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A palavra salvação, amados, não inclui não apenas cura, que era o caso daquele homem que estava precisando do seu corpo, mas ela inclui proteção, provisão,
paz, saúde divina. E ele diz, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te dá provisão, a tua fé te dá paz. E hoje eu te digo nesta tarde, a tua fé vai levar você a lugares que você nem imagina. Porque Jesus, além de perceber, de observar a gratidão daquele homem, Jesus salientou a importância da fé daquele homem. Queridos, nós precisamos viver alicerçados nessa palavra. Os dias são maus, os dias são difíceis, mas a fé que nós temos em nosso coração, nesta palavra, no poderio de Cristo, pode nos levar a lugares que nós nem imaginamos chegar. Então, eu quero que você olhe para a sua vida com um novo olhar. Olhe para a sua vida com um novo olhar. Se você tem se comportado como uma pessoa ranzinza, sabe aquelas pessoas que a gente tem até o costume de chamar, aquilo é um velho ranzinza, que só reclama, que só murmura. Se você tem parado para observar que a sua vida está andando nesse nível, amados, é hora de dar uma parada. É momento de refletir as nossas atitudes, refletir as nossas ações. Nós temos sempre algo para agradecer a Deus. Aí você pode dizer assim, mas o meu ano não foi fácil, Vanessa. Não precisa ser fácil. Não precisa ser um ano para andar assim por cima das nuvens, para você ser grata a Deus por tua vida. Não, queridas. Não. Aquele homem estava sofrendo a dor da lepra no seu corpo. Ele estava passando por momentos difíceis, separado da família, vivendo à margem da sociedade, uma vida isolada totalmente por conta do contágio que a doença oferecia. Mas ele foi em busca da sua cura. Ele creu em Jesus Cristo e ele recebeu a sua cura. Sabe aquela passagem que todos nós já conhecemos, a mulher do fluxo de sangue? Se ela não decidisse sair da condição em que ela estava e ir em busca do Mestre, talvez ela tivesse morrido com aquela enfermidade e nunca tivesse recebido a sua cura. Obstáculos, com toda certeza, ela encontrou no seu caminho. Ela já estava fraca, fragilizada, por conta da enfermidade, da hemorragia de 12 anos. Mas ela se determinou, ela ouviu falar de Jesus e ela foi em busca da sua cura. Quando ela tocou no manto de Jesus, na orla, na sua roupa, aleluia, ela foi curada instantaneamente. O que é que você precisa? Jesus hoje te pergunta, o Senhor está te perguntando, o que queres que eu te faça? Pede a Ele, querida. Ora no teu quarto, no secreto, quando ninguém está te vendo, mas Ele está contemplando as tuas orações. A Bíblia diz que a sua mão não está encolhida para que não possa alcançar. Ela não está encolhida, ela está estendida para ti. Apenas age, se move de acordo com esta palavra. E seja sempre grata. Em 1 Tessalonicenses, eu quero ler com você, fala a respeito, é mais um versículo, dentre tantos, existem outros, claro, na palavra, mas eu separei esses para te dizer nesta tarde. E em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, vamos lá. 1 Tessalonicenses 5, 18, diz assim: dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dai graças em toda e qualquer circunstância. Aí você pode dizer assim, então eu vou agradecer pela doença do meu filho. Então eu vou agradecer porque meu esposo está desempregado. Não, a Bíblia não está te ensinando isso. A Bíblia está dizendo que mesmo em meio a essa circunstância, mesmo em meio a essa situação, você pode dar graças a Deus porque você está viva, porque você está firme, porque você está levantada em fé. É isso que a Bíblia nos ensina. Pai, o meu filho está passando por essa enfermidade. Um exemplo. Meu filho está passando por essa enfermidade, mas obrigada, porque eu creio na cura da parte de Deus sendo estabelecida na vida do meu filho. Pai, obrigada, Senhor. A tua palavra diz que em tudo eu tenho que dar graças. Meu esposo está desempregado, mas eu creio na tua provisão. Eu creio em uma porta divina aberta para o meu esposo. Isso é gratidão.
A Bíblia diz, eu acabei de ler para você, que essa é a vontade de Deus em Cristo para convosco, que em tudo nós demos graças a Ele. Queridas, existe muita coisa para nós aprendermos da parte de Deus. Basta que nós nos interessemos em estudar as Escrituras. Então, não se lamenta. Não fica aí reclamando, só resmungando, triste, angustiada. Não, se levanta em Deus. Deus está te chamando nesta tarde. Minha filha, meu filho, se levante. Eu estou aqui para te ajudar, para firmar os teus passos, para guiar o teu caminho. Porque existe vida longa proporcionada por Deus para você. Em nome de Jesus, não aceite pensamento de morte, pensamento de que sua vida acabou, de que você não tem mais vontade de viver. Não. Em nome de Jesus, você levante-se em fé. Pai, obrigada, porque tu me destes o dom da vida e eu não vou morrer antes do tempo que o Senhor determinou para mim nesta terra. Existem coisas, Pai, que eu preciso fazer e eu vou fazer em nome de Jesus. Se levanta em Deus. Existe muito de Deus para ti ainda, mulher de Deus, homem de Deus que está ouvindo a minha voz nesse momento. E como a palavra do Senhor trazida esta tarde para ti foi a respeito de gratidão, tira os olhos daquilo que ainda não chegou, foca. Existem objetivos a serem alcançados na tua vida, então olha para aquilo que já foi feito, olha para aquilo que Deus já fez por ti, olha para aquilo que você orou um dia e Deus trouxe para você. Isso vai te trazer forças para caminhar. Isso vai te trazer a memória. Olha, uma vez funcionou. Eu orei, eu pedi a Deus e aconteceu. Vai acontecer desta vez de novo. Vai acontecer desta vez de novo. O Senhor está me ouvindo. E Ele está te ouvindo. Ele te ama. Ele te ama tanto que Ele deu Jesus por você. Então, nada mais propício, uma hora muito oportuna, falar sobre gratidão, que é o final do ano. Muitas famílias se reúnem para celebrar a ceia, para se alegrar entre familiares, entre amigos, mas nunca, jamais devemos esquecer qual o verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus Cristo, que é a sua palavra, que é aquilo que Ele fez por você e por mim na cruz do Calvário. Amém? Eu gostaria de orar por você nesta tarde. Eu gostaria de te convidar a fazer um convite. Eu quero te convidar. Peça a Jesus que more no seu coração. Pai, nesse momento, a minha fé talvez está enfraquecida, estou esfriando na fé. Jesus, vem morar no meu coração. Vem reacender as chamas que andam apagadas. Sabe que Ele não despreza um coração quebrantado e contrito diante dEle. Por isso, eu quero fazer uma oração por você nesta tarde. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada uma dessas pessoas que estão me assistindo nesse momento. E eu declaro palavras de bênção sobre a sua vida, palavras de vida. Em nome de Jesus, eu repreendo na vida dos meus irmãos, na vida das minhas irmãs, todo pensamento de morte, todo pensamento de desistência. E eu declaro em nome de Jesus, eles se levantando em fé, em força, em graça e caminhando a caminhada que foi proporcionada, estabelecida por Deus para cada um deles. Eu declaro fé sendo reacendida no seu coração, porque a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E eles estão ouvindo a tua palavra. Por isso eu declaro essa fé sendo acesa mais uma vez, Pai. E eu declaro um final de ano abençoado nas suas casas, nos seus lares, nas suas famílias, Pai. Muito obrigado pelo dom da vida. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor fez. Nós não queremos jamais esquecer por todas as bênçãos que o Senhor já derramou em nossas vidas. Nos ensina, Espírito Santo, a viver uma vida íntegra, reta, diante do nosso Pai. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração nesse momento, eu declaro você tendo experiências com Deus, experiências tão grandiosas, tão gloriosas, que você jamais ficará fragilizada,
ficará enfraquecida por conta da fé que foi gerada no teu coração. Que você tenha um fim de ano abençoado, que o seu Natal, que o seu ano novo seja repleto de muitas bênçãos da parte de Deus para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. E é desse jeito que eu me despeço essa tarde, agradecendo a Deus por mais este ano e que venha um ano maravilhoso de 2019, um ano extraordinário de bênçãos sem medidas na sua vida, na nossa vida, em nome de Jesus. Boa tarde. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva a saúde até você. Estamos de volta com o programa Mulheres de Fé, depois de ouvirmos uma palavra tão maravilhosa, de quanto Deus tem nos abençoado e quanto Ele tem para nos abençoar. E eu quero, já nesse momento, neste último bloco, deixar para você meditar em alguns versículos da Palavra de Deus. Este bloco nós o intitulamos como Pão Diário, e o Pão Diário é este pão que você está vendo aí na tela, que alimenta o nosso corpo físico. Mas existe um pão melhor, um pão maior, um pão mais vigoroso, que é a palavra de Deus. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se Jesus disse isso, é porque nós precisamos nos alimentar da palavra que sai da boca de Deus. E então eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 34, e o versículo 14, que diz assim: afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Vale a pena seguir ao Senhor. Vale a pena se afastar do mal e seguir ao Senhor, porque os olhos dele e os seus ouvidos estão atentos para aqueles que clamam por ele. E o versículo 17 diz: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Talvez neste período assim de fim de ano, tem tantos afazeres, tem tantas coisas, vai terminando o ano e as pessoas às vezes vão ficando assim mais eufóricas, às vezes não fizeram aquilo que gostariam de ter realizado durante o ano e querem ficar um pouco angustiados, atribulados. Mas a palavra de Deus diz que os justos clamam e o Senhor os livra de todas as tribulações. E o versículo 18 diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os abatidos de espírito. Ou seja, se você está passando por alguma dificuldade, talvez está fechando o ano e muitos não tenham assim o que gostaria de ter, talvez não tenha assim roupas, dinheiro para comprar aquilo para os seus filhos, ou daquela realização da sua casa própria, do seu carro, mas não fique abatido, porque Deus é um Deus bom, é um Deus misericordioso. Talvez você não tenha isso, mas você tenha tido paz, tenha tido saúde durante este ano. Quantos que começaram o ano e está terminando, já não estão mais na terra? Muitos perderam seus entes queridos. Mas mesmo assim, o Senhor está perto de todos aqueles que o invocam e que têm um coração quebrantado. Então, quero te desejar um fim de ano abençoado, uma semana também próspera, e que os seus sonhos e os seus desejos, em nome de Jesus, sejam realizados para a glória do nome do Senhor. Quero desejar a você um fim de semana abençoado, uma semana abençoada. Que a paz de Cristo, a comunhão do Espírito Santo,
esteja na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. E até a próxima semana, se Deus nos permitir. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.